sou absolutamente contrário a medidas espetaculosas. Prisão preventiva, por exemplo. Colegas, juízes, magistrados, ministros do Supremo adoram decretar prisão preventiva e prisão temporária de político e de criminoso do colarinho branco. Eu acho que a lei que vale para o pobre favelado vale para o criminoso do colarinho branco. Se o sujeito solto, investigado por grave crime, se o sujeito solto representar perigo iminente para a sociedade, para ele próprio ou para a prova, se ele solto estiver tentando intimidar a testemunha, criar depoimentos, forjar prova, destruir prova, fugir do país, subornar peritos, se ele solto tiver correr risco de linchamento, isso acontece também. Eu já decretei prisões para proteger réus. Já decretei prisões preventivas para proteger réus. E principalmente, se ele solto perseverar cometendo delitos, prosseguir cometendo delitos ao longo das investigações, cabe sim a prisão temporária dele, cabe sim a prisão preventiva dele. Isso vale para o criminoso de colarinho branco, isso vale para o pobre favelado. Agora, se não tem esse perigo iminente, toda e qualquer prisão é uma medida escalafobética, teratológica e absurda. Tá? Aí vem os populistas de plantão, né? E muitos deles envergando toga. Eu já ouvi isso de colega de juiz, eu já ouvi isso de delegado de polícia. O que é que eu digo para o criminoso, para o ladrão que foi pego e foi preso furtando uma peça de picanha do supermercado? Por que que o político que roubou milhões está solto? O que que eu vou dizer para o ladrão preso porque roubou ninharia, furtou ninharia? O que que eu vou dizer para ele? O que que eu vou dizer para a mãe dele quando ela me procura? Vai dizer o seguinte: o político solto, respondendo em liberdade, não é reincidente, não frequenta boca de fumo, não fuma crack, não perambula anônimo pelas ruas, sem eira nem beira, sem emprego fixo, praticando outros delitos. O que vai gerar a necessidade da prisão cautelar, da prisão sem culpa, é a periculosidade do agente, para si próprio, para terceiros e para o processo. Pouco importa, neste ponto, se furtou um botão, se furtou 1 milhão. Vamos parar com argumentos populistas chatos, tá? A técnica, o artigo 312 do Código de Processo Penal recomenda isso, quando trata especificamente de prisão preventiva. Então, o criminoso do colarinho branco, eu sempre acreditei que você mata o problema afastando do cargo, afastando da empresa e bloqueando o patrimônio. Pronto, acabou o problema do criminoso de colarinho branco. Se afastar do cargo e bloquear o patrimônio, congelar o patrimônio, não tem problema nenhum, tá? A não ser que aí ele encontre uma maneira de destruir prova solto. Mas isso tem que ser provado, demonstrado. Tem que haver um estudo policial sério demonstrando essa possibilidade. Do contrário, não tem a mínima necessidade de prisão. Todas as medidas de prisão, com base na eterna mania que muito magistrado tem do exemplo social, são absurdos jurídicos, são absurdos constitucionais, que teriam que cair por terra em um Estado democrático.